Alô amigos, estamos chegando aqui com mais uma participação no Opiniões e Informações com Ed Moreno aqui no YouTube, o seu novo canal de informação desde o final do ano passado, né? Bom, vamos lá então falar das informações. Hoje nós vimos uma informação divulgada pelo site MediaMaxUOL.com.br de Campo Grande, né? O MediaMax sul-mato-grossense. E é sobre o prefeito de Ponta Porã e um dos secretários, né? O título da matéria diz o seguinte: prefeito e secretário de Ponta Porã receberam mais de 100 mil reais em um mês. Que salário, hein? Outros quatro integrantes do alto escalão do município receberam mais de 85 mil em dezembro. Matéria assinada por Gabriel Maimone, né, do MediaMax News. E que diz o seguinte, né, dentro do seu texto, dentro da sua lauda: o prefeito reeleito de Ponta Porã, cidade a 298 quilômetros de Campo Grande, Eduardo Sgaib Campos, do PSDB, e seu secretário de Finanças, Fabrício da Costa Servieri, receberam mais de 100 mil reais de remuneração somente no mês de dezembro. Conforme informações oficiais do portal da transparência do município, que tem pouco mais de 97 mil habitantes, segundo o IBGE, o prefeito tucano recebeu R$ 78.967,18 como remuneração, mais 26 mil de verbas indenizatórias não discriminadas no site oficial da transparência. Assim, a remuneração oficial ficou em R$ 104.967,18, que perfaz um total líquido de R$ 92.176,66 após os descontos. No entanto, seu secretário de Finanças conseguiu ganhar ainda mais que o chefe, né? Isso porque, segundo o portal da transparência, teve proventos na casa de R$ 109.321,65, com um desconto de R$ 7.500, recebendo líquido aí o valor de R$ 101.780,27 no mês de dezembro. Aí outros integrantes do alto escalão do município também receberam valores próximos a 100 mil, de acordo com o MediaMax News, né? Carlos Nóbrega de Freitas, secretário adjunto de Finanças, R$ 98.444,87. Dulce Maria Silveira Manosso, R$ 94.368. André Messias Manosso, R$ 85.424. Alex Ramírez Freidiane, adjunto de administração, R$ 85.008,42, né? E a reportagem do MediaMax, em resposta à reportagem, o prefeito Eduardo Campos afirmou que todos os pagamentos seguem a legislação, foram registrados e são auditáveis, né? Foi isso que disse, né, que afirmou o Eduardo Campos ao jornal MediaMax. Generoso salário, né? Generosíssimo salário, 100 mil reais em um mês, né? Aí então, matéria do MediaMax News, nós, réis trabalhadores comuns, vamos lutar aí para ganhar os nossos humildes salários, né, que não chegam nem a 1% desses 100 mil aí, né? Bom, vamos lá, né? Agora, eu acho que com um salário desse é preciso mostrar muito serviço em favor da população, já que esse salário é pago pelo cidadão, né, pelo contribuinte. E os trabalhos precisam aparecer de fato, né? A gente vê aí divulgação na imprensa, de limpeza de rua, e nem isso está sendo feito direito, né? Os bairros estão esquecidos, os distritos e áreas rurais também. Então é hora de mostrar trabalho, né? O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, que recebeu só no mês de dezembro mais de 100 mil reais, né? Com os descontos aí ficou bem menos, o saláriozinho dele ficou em 92 mil reais, né? E, enfim, né? Preciso trabalhar, fazer jus a esse salário aí, se ele está dizendo que é legal, né? Dentro dos trâmites, como ele disse, né? Todos os pagamentos seguem a legislação e foram registrados e são auditáveis, está no portal da transparência. Então, que trabalhe pela população de Ponta Porã, que realmente é um super salário de fazer inveja a muitos parlamentares que fizeram parte aí de vários escândalos, né? Como o do Mensalão, por exemplo. Então, se é legal, se
está dentro da legislação, falta trabalhar, né? Porque ganha bem, ganha muito bem para isso. Agora, o trabalho é bem aquém do que a população de Ponta Porã espera. Vamos lá, continuando com as informações então, né? Mas sempre falando da situação que está acontecendo no Brasil já há algum tempo, né? Na noite de ontem, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, fundador da revista digital Timeline, denunciou que a conta do veículo no Twitter X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal, Extremo Tribunal Federal, que quer porque quer calar jornalistas, quer porque quer fechar aí ou proibir os jornalistas que falam contra o STF, né? Eles não podem ser questionados, né? A plataforma enviou um comunicado informando sobre a medida, sem detalhar o motivo específico da decisão. Além da conta no Twitter, no antigo Twitter, no X, os perfis da revista no Instagram também foram suspensos. Segundo o comunicado da plataforma enviado a Lacombe, foi escrito da seguinte forma, uma parte dela, né? Em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei nº 12.965 de 2014, nós estamos aqui para informar que sua conta X é objeto de ordem, sua conta no X é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, o Extremo Tribunal Federal, né? O aviso também ressalta que a empresa não poderia fornecer mais informações nem orientações legais sobre o caso. Ou seja, você não pode saber, você não precisa saber porque você está sendo bloqueado. Está sendo bloqueado e pronto, acabou, né? E isso não é ditadura, de acordo com o STF. Após o bloqueio, o Lacombe ironizou, né? Que bela democracia nós temos. A revista Timeline conta com a participação dos jornalistas Alan dos Santos e Max Cardoso e se apresenta como um veículo comprometido com a liberdade de expressão e debate público. Além disso, ao vivo durante o programa de hoje, os membros do canal foram comunicados que seu canal no YouTube também seria derrubado. Ou seja, eles não vão desistir, né? Essa é a triste realidade do Brasil. A censura está imperando no país. A mídia conservadora é a mais atingida nesse momento. Vários veículos, né, considerados de direita que são contra, simplesmente não optou por lado nenhum, mas que critica o atual governo e critica o STF, questiona o STF, é adversário, é considerado por eles adversário político, né? O STF que não poderia considerar dessa forma e está fazendo de tudo para censurar. E o governo federal, que já vinha tentando aí de todas as formas censurar, não desistiu dessa censura, né? O governo Lula está avaliando um novo projeto para a regulamentação das plataformas digitais com o objetivo de definir a responsabilidade das empresas em relação aos conteúdos publicados nas redes sociais. A iniciativa propõe a exclusão de mensagens que infringam as leis já vigentes, né? Além de medidas para enfrentar discursos de ódio e a disseminação massiva de desinformação em massa. O que eles falam, discurso de ódio e disseminação massiva de desinformação em massa, é as coisas que falam contra o governo, né? Tudo que se fala contra esse atual governo, para eles é desinformação, né? Agora, falar a verdade significa uma afronta e é crime, né, para eles. É por isso que eles sempre tentam regular as mídias, as redes sociais, né? As discussões sobre o tema ganharam força nas últimas semanas, em meio à polêmica envolvendo Pix e a decisão da Meta de afrouxar os controles de conteúdo em suas plataformas. Para eles isso é afrouxar, né? As plataformas da Meta, todo mundo sabe, é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp também, né? Durante os 2 primeiros anos de mandato, o governo do Lula tentou avançar com a PL das fake news no Congresso, mas não teve sucesso. O novo projeto em estudo prevê que as plataformas sejam submetidas a um dever de precaução, semelhante ao modelo europeu do dever de cuidado, com a atribuição de remover os conteúdos considerados criminosos, né? Sem necessidade de decisão judicial. Caberia ao governo fiscalizar o cumprimento geral das regras pelas empresas, né? Fácil para eles, muito fácil para eles, eles julgarem tudo que a população coloca, que as pessoas colocam, eles vão considerar tudo que é contra o governo desinformação, né? Como eles tentam fazer atualmente. Principalmente o governo agora que está um governo falido, né? Um
um desgoverno arrebentado que vai arrebentar mais ainda com o país, né? E eles estão tentando de todas as formas. Eles tentaram monitorar o contribuinte, né? O pobre do cidadão, através do Pix. A Receita tentou. As informações repassadas nas redes sociais foram tantas e a repercussão foi tão negativa para eles que eles tiveram que voltar atrás, né? Tiveram que voltar atrás. E aí foi mexer com a validade dos alimentos, novamente teve que voltar atrás. E tudo através das informações que chegam ao cidadão através das redes sociais. Você entendeu então por que eles querem regular as redes sociais? Tudo que você passar de informação correta para eles é desinformação. Todo questionamento que você fizer do judiciário brasileiro hoje é uma afronta à democracia, mas o que eles fazem não, né? O que eles fazem, que isso é totalmente contra a lei, não. Eles defendem a democracia. Por mais que para eles serem ditadores contra eles, aqueles que eles consideram seus inimigos, que são os que os questionam de forma legal e real, né? Sem invenções, sem mentiras, sem desinformação, para eles são considerados como inimigos e estão sendo censurados. É o caso aí do Lacombe, né? Com a sua timeline, e outras coisas que vão vir mais aí. Então é preciso que, além da oposição que nós temos hoje trabalhando, é preciso que a população, né, comece a se mexer contra essa regulamentação, porque eles vão vir com tudo. Eles estão perdendo espaço justamente porque a verdade está vindo à tona, né? Então a situação vai ficar pior. Quer ver outra coisa que vai pegar muito e que eles acham que eles consideram desinformação? É você falar do aumento do preço de combustível, do aumento da alimentação, do aumento do café, da laranja, do arroz, enfim, né? Se você falar que a inflação está alta, eles simplesmente vão considerar desinformação. Eles falam isso hoje, né? O Brasil está vivendo uma realidade totalmente diferente da realidade deles. Agora há pouco, acho que semana passada, no fim de semana passado para cá, o próximo fim de semana, é que eles começaram a dar o braço a torcer de que o alimento está caro, de que muita coisa está cara, que a inflação está acima do normal. Antes não, eles falavam que o preço da picanha baixava. O Lula fez discurso dizendo que o preço da picanha baixou, que o alimento baixou, enfim, que o combustível baixou, mas não, né? A verdade era totalmente outra. E tudo que ele falava era rebatido na internet, né? E nas redes sociais. E isso faz com que eles não tenham mais esse poder de mentir tanto para a população, né? A mentira deles já não estão mais sendo sustentada, essa mentiraiada aí do governo do PT, do governo de esquerda, dos socialistas, né? E hoje, infelizmente, do judiciário brasileiro, que não era para ser assim. E o interesse deles é justamente isso, acabar com esse acesso à informação da população, do cidadão, né? Tudo que você disser contra o governo, contra o judiciário, é desinformação. Tomara que isso não passe. Então tá na hora do povo acordar aí, hein? Falar em preços, né, de alimentos que está em alta no Brasil, carne e café podem subir mais ainda, né? Diante da elevação da proteína bovina, o valor do frango deve aumentar em 14% em razão de maior consumo, ou seja, a população tenta buscar o mais barato e aí, por causa do alto consumo, fica mais caro. Analistas sugerem que o Brasil deve se preparar para um aumento nos preços dos alimentos em 2025. Economistas divergem sobre a extensão dessa alta, influenciada por fatores como clima e câmbio, né? Carnes e café estão entre os itens que devem encarecer significativamente, mais do que já estão, o que pode impactar o governo já de olho nas eleições de 2026. Mas o governo de olho nas eleições de 2026 só se o sistema colocar de novo lá, né? Porque não tem jeito, né? Tá todo mundo vendo as besteiras, né? Para não falar usar outro termo aqui, né? As besteiras que estão fazendo, né? A eleição, se ganhar agora, não tem como. A população está contra e gente que votou insistiu em votar nesse governo de patifes aí, né? Hoje estão arrependidos, né? Não tem como voltar pelo meio legal à presidência ou vencer essas eleições, não tem jeito, né? Para o economista-chefe da G5 Partners, Luiz Otávio Leal, a alta nos alimentos será de 5% abaixo da média histórica de 7%. Ele destaca a carne bovina e café como os principais responsáveis, com aumentos de 7,5% e 20%, né?
frango 8%, arroz 9,1% e leite longa-vida 5,5% também devem subir. São alimentos, segundo ele, que acabam tendo muita sensibilidade ao consumidor, segundo o Leal disse ao jornal O Globo. No caso do frango, não é questão de oferta, mas como o preço da carne sobe, as pessoas aumentam o consumo da outra proteína e aí encarece, né? Já um outro economista, Alexandre Maluf, ele projeta um aumento ainda maior, né, de até 9,2% nos preços de alimentos e bebidas. A carne bovina pode subir até 20% e o frango 14%. E segundo ele, né, vê uma escalada de preços no fim, o Brasil viu, né, uma escalada de preços no fim de 2024 e agora deve ver novamente uma alta similar no segundo semestre deste ano. Foi o que afirmou ao jornal O Globo. A inversão do ciclo da pecuária faz parte do negócio do próprio setor e não existe política governamental que consiga intervir nesse curto prazo, segundo o economista, né? Mas o problema é que vai ficando cada vez mais insustentável o aumento dos alimentos, combustível, energia, gás, água, né? Enfim, está tudo ficando muito caro, já está caro e vai ficar mais caro pelo que a gente está vendo aí, né? Essas altas tendem a continuar e o povo pobre vai sofrendo. E a situação no Brasil vai ficando insustentável. Já há a possibilidade, admitida por muitos políticos, de um possível impeachment do presidente Lula depois dessa pedalada fiscal. Ou seja, não tinha um motivo, não tinha como pegá-lo. Tem os presidentes da Câmara e do Senado que não querem votar nenhum pedido de impeachment, só que agora a pressão é muito maior, a situação do Brasil está cada vez mais difícil, insustentável, e aí os políticos precisam começar a ouvir a população, né? E tem muita gente já ouvindo o clamor popular e sabendo disso, tem eleições em 2026, vai pular para o lado do impeachment do Lula, né? Nós estamos aguardando aí mais 100 assinaturas, como nós dissemos ontem, já foram recolhidas pelos deputados e vamos ver se isso aí vai adiante, né? Eu achei que não ia nem chegar a 50 assinaturas, já passaram de 100 assinaturas, elas estão sendo recolhidas aí pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, né, e pelos deputados aí da oposição. Vamos ver até onde chega, né? Mas já deu uma continuidade, agora vamos ver se ela vai seguir, né, com esse processo, se vai chegar até o processo do impeachment do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A situação no Brasil está ruim e beira a insustentável situação no Brasil ultimamente. E aí já nós teremos muitos problemas e o impeachment do Lula começa a ser falado por aí. Os primeiros movimentos já começam a ser tomados, meio que timidamente ainda, mas movimentos de paralisação já começam a surgir, né, pelo Brasil, aí, pelos estados brasileiros. Vamos falar agora de esporte, porque no Campeonato Paulista nós já temos jogos, dois jogos hoje, né? Pela quinta rodada do Paulistão, o melhor campeonato estadual do Brasil. Nós tivemos uma rodada no final de semana e hoje começa a quinta rodada do Paulistão. O Palmeiras joga contra o Bragantino, né? O RB Bragantino, e o Novo Horizontino enfrenta o Velo Clube. Amanhã o Mirassol enfrenta o Guarani às 17h30. No 1º de maio o São Bernardo joga contra o Santos. No Alfredo de Castilho o Noroeste joga contra a Inter de Limeira. A Ponte Preta enfrenta o Corinthians em Campinas. O Botafogo do Santa Cruz joga contra o Água Santa. E a Portuguesa no Pacaembu enfrenta o São Paulo. Todos os jogos do Paulista hoje e amanhã. O grupo A é liderado pelo Mirassol com 9 pontos. O Corinthians é o segundo com 9 também. O terceiro é a Inter de Limeira, né, com 3 pontos. Quarto, o Botafogo com 2 pontos. No grupo B, a liderança é do Guarani com 7 pontos, seguido do Santos com 4 pontos. Terceiro, o Bragantino com 3. O quarto colocado é a Portuguesa com 2. No grupo C, o líder é o São Paulo com 7 pontos. O Novo Horizontino é o segundo com 5. O Noroeste é o terceiro com 5. E o quarto, o Água Santa, com 3. No grupo D, o São Bernardo é líder com 9 pontos. O Palmeiras é o segundo com 7. Terceiro, Ponte com 6. Quarto, Velo Clube com 3 pontos ganhos. Vamos do Paulista para a Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Rodada só amanhã, sexta rodada, né? Tem
Maricá e Vasco da Gama. Maricá é o líder de momento. O Volta Redonda enfrenta a Portuguesa. No Newton Santos tem clássico Botafogo e Fluminense. Na quinta-feira, no estádio Laranjão, o Nova Iguaçu joga contra o Bangu. O Boa Vista enfrenta o Madureira e o Flamengo no Maracanã vai jogar contra o Sampaio Corrêa. O líder de momento é o Maricá com 11 pontos. O Volta Redonda é o segundo com 9, terceiro Vasco com 9, quarto Nova Iguaçu com 8, sétimo Flamengo, quinto Flamengo com 7, sexto Botafogo com 6, sétimo Portuguesa com 6, oitavo Fluminense com 6, nono Sampaio Corrêa com 6, décimo Boa Vista com 6, décimo primeiro Madureira com 11 e décimo segundo Bangu com apenas, o Madureira tem 5, né, e o Bangu tem apenas um pontinho. Vamos agora para o Campeonato Gaúcho. Nós temos jogos hoje também pelo Campeonato Gaúcho, 2 jogos, né? Hoje pelo Campeonato Gaúcho, na terceira rodada tem Juventude e Guarani de Bagé hoje, em Caxias do Sul. No Estádio do Vale, em Porto Alegre, tem São José Internacional. No Colosso da Lagoa amanhã tem Ipiranga e São Luís. No Centenário tem Caxias e Brasil de Pelotas. Também amanhã, né, o Monson joga em Porto Alegre contra o Grêmio no Estádio do Vale. E na Boca do Lobo, na quinta-feira, lá em Pelotas, o Pelotas joga contra o Avenida. O Grêmio lidera o Grupo A com 4 pontos, São José é o segundo com 2, o terceiro Guarani de Bagé com 2, o quarto Avenida com 1. Grupo B, liderado pelo Internacional com 4 pontos, segundo Caxias com 3, o terceiro Pelotas com 1, Ipiranga também tem 1 ponto, é o quarto colocado. No grupo C, o líder é o São Luís com 4 pontos, o Juventude é o segundo com 3, o Monson é o terceiro com 3 e o Brasil de Pelotas é o quarto com 2 pontos ganhos. No Campeonato Sul Mato Grossense, apenas um jogo vai ser realizado amanhã pela segunda rodada, jogo atrasado da segunda rodada, no Douradão. O Dourados vai enfrentar o Operário, que perdeu na última rodada. A liderança de momento é do Pantanal com 7 pontos. O Corumbaense é o segundo com 5, o Costa Rica o terceiro com 5, quarto Iviema com 4, quinto Dourados com 4, pode ir a 7 pontos, chegar à liderança, né? O sexto Aquidauanense com 4 pontos, sétimo Operário com 3, oitavo Águia Negra com 3, nono Naviraense com 2, em décimo Coxim ainda não pontuou no campeonato. Aqui por Ponta Porã, nós tivemos a segunda rodada da Taça dos Campeões sendo realizada no estádio Alamoreira e no Campo do Vicente. Lá no Campo do Vicente, nós tivemos o Porã Motors vencendo o Atlético Júnior por 1-0, o Sport Alicate venceu o Scooby One Shop por 1-0, o Sport 10 ganhou do Cometa Ivo IP por 3-2, o Puma goleou a Moca Esporte Clube, o Puma Futebol Clube fez 6-0 no Moca, fechando a rodada do Vicente. No campo do estádio Alamoreira, o Pratos Robocop fez 5-0 no Los Magos Futebol Clube, a Serva Peroli ganhou do Amistad Uno por 3-1, o Cerro Corá fez um jogaço com a Iquemil, o Cerro Corá venceu por 5-4, um jogo de 9 gols. E o Ipacaraí, Itapema, enfrentou o Grande Porã CCA Esportes, venceu por 1-0. Foram jogos da segunda rodada aí da 7ª Taça dos Campeões de Futebol Suíço, competição que é disputada pelos campeões da antiga Copa Caiate de Futebol Suíço, também da Taça Cidade. São essas as informações de momento. Você pode nos ajudar, né, dando seu like, clicando aí no joinha, pode fazer seus comentários, também pode se inscrever se quiser no canal Opiniões e Informações com Ed Moreno aqui no YouTube. Nós estaremos aí sempre trazendo as melhores informações e as opiniões para você aqui no nosso canal Opiniões e Informações.